A queda de Sodoma e Gomorra. O Vale do Jordão era uma terra abençoada por sua fertilidade, onde riachos cortavam campos vastos e as cidades floresciam em abundância. Sodoma e Gomorra, duas das maiores cidades do vale, eram verdadeiros centros de comércio e opulência. Seus muros protegiam mercados repletos de especiarias, tecidos finos e riquezas vindas de terras distantes. As ruas eram cheias de vida, mas também escondiam um lado sombrio. Por trás do brilho aparente, Sodoma e Gomorra estavam mergulhadas em práticas depravadas. A injustiça reinava e a violência contra os inocentes era vista como entretenimento. Estrangeiros temiam entrar na cidade, pois rumores de crueldade e exploração se espalhavam por toda a região. Homens ricos exibiam seu poder enquanto os pobres eram abandonados à própria sorte. A busca insaciável por prazer havia transformado os habitantes em escravos de seus próprios desejos. Para aqueles que observavam de longe, Sodoma parecia um lugar de oportunidade. Ló, sobrinho de Abraão, estava entre esses observadores. Quando escolheu viver ali, viu apenas as promessas de prosperidade e conforto que a cidade podia oferecer. Ao longo dos anos, no entanto, Ló percebeu que o coração da cidade estava corrompido. Apesar disso, ele hesitou em partir, preso ao conforto de sua vida e aos laços que sua família havia criado no lugar. Enquanto Sodoma seguia sua rotina de excessos, rumores começaram a se espalhar. Havia um clamor que chegava aos céus, um chamado desesperado contra a opressão que reinava nas cidades. O Senhor, de seu trono celestial, observava com pesar. A hora do julgamento estava se aproximando, e Sodoma não sabia que seus dias estavam contados. Enquanto Sodoma seguia imersa em seus prazeres, a rotina tranquila de Abraão em Hebrom refletia um contraste absoluto. Vivendo em tendas sob o vasto céu, ele mantinha sua comunhão com Deus, longe da corrupção do vale. Certo dia, enquanto descansava à entrada de sua tenda, avistou 3 homens que se aproximavam. Abraão sentiu imediatamente que não eram visitantes comuns. Apresado, correu para recebê-los, prostrando-se em sinal de respeito. Meu senhor, se encontrei favor aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem descanso, disse ele, convidando-os a uma refeição. Abraão ordenou que preparassem pão, carne tenra e coalhada, servindo com grande generosidade. Após a refeição, um dos visitantes, com uma autoridade inconfundível, revelou o propósito de sua vinda. O clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande, e seu pecado tão grave, que desci para ver se o que tenho ouvido é verdadeiro. As palavras caíram como um peso sobre Abraão. Ele sabia que o Senhor era justo, mas também conhecia a maldade que habitava no vale. Com temor e compaixão, Abraão intercedeu por aquelas cidades. Destruirás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Não pouparás o lugar por amor a eles. E assim, com reverência e humildade, Abraão suplicou ao Senhor, reduzindo o número de justos necessários para poupar a cidade de 50 a 10. O coração de Abraão estava inquieto. Ele sabia que Sodoma estava além de qualquer redenção. Enquanto o sol se punha, os outros 2 visitantes, que eram anjos, desceram ao vale para cumprir sua missão. Abraão permaneceu em pé, observando à distância, seu coração pesado com a possibilidade de destruição. Ele confiava na justiça divina, mas sabia que o juízo estava próximo. Ao cair da noite, os 2 mensageiros divinos chegaram às portas de Sodoma. A cidade, envolta por uma falsa sensação de segurança, continuava sua rotina de excessos. Ló estava sentado junto ao portão, como fazia regularmente, talvez esperando alguma oportunidade de fuga ou apenas observando os estranhos que chegavam. Quando viu os visitantes, seu coração imediatamente reconheceu algo especial neles. Levantou-se rapidamente e correu ao encontro deles, prostrando-se em sinal de respeito. Meus senhores, por favor, venham para a casa de seu servo. Lavem os pés e passem a noite ali. Pela manhã, poderão seguir seu caminho. Os anjos hesitaram,
Passaremos a noite na praça, disseram, mas Ló insistiu, sabendo dos perigos que rondavam as ruas da cidade à noite. Finalmente, os anjos aceitaram o convite e entraram na casa de Ló. Lá, ele preparou uma refeição simples, com pão sem fermento, e a atmosfera parecia tranquilizar-se momentaneamente. Mas a calma não duraria. Logo, barulhos começaram a surgir do lado de fora. Um grupo crescente de homens, de todas as idades, se reuniu em torno da casa, exigindo que Ló entregasse seus visitantes. Traga-os para fora, para que possamos abusar deles, gritaram. Ló saiu para tentar apaziguar a multidão, suplicando que respeitassem seus hóspedes. Meus irmãos, por favor, não cometam essa perversidade, disse ele, desesperado. Chegou ao ponto de oferecer suas próprias filhas, na tentativa de proteger os visitantes, mas isso apenas enfureceu ainda mais os agressores. Quando a multidão avançou para derrubar a porta, os anjos intervieram. Puxaram Ló para dentro e, com um brilho ofuscante, cegaram os homens que tentavam invadir a casa. Do lado de fora, gritos de confusão ecoaram enquanto a multidão, agora cega, tateava pelas ruas sem rumo. Então, os anjos falaram com urgência a Ló. Pegue sua esposa, suas filhas e qualquer pessoa de sua família que esteja na cidade. Saiam daqui, pois Deus vai destruir este lugar. O pecado dessa cidade chegou ao extremo, e o juízo de Deus é iminente. Ló tentou alertar seus genros, mas eles riram dele, considerando o aviso uma piada. O coração de Ló estava dividido, mas os anjos não permitiram mais hesitação. Ao raiar do dia, tomaram Ló, sua esposa e suas filhas pelas mãos e os levaram para fora da cidade, dizendo: fujam por suas vidas. Não olhem para trás e não parem em lugar algum do vale. Subam para as montanhas, ou serão destruídos. Enquanto o céu começava a clarear, Ló e sua família fugiam em direção às montanhas, guiados pelas palavras dos anjos. O ar parecia pesado, como se o próprio vale estivesse aguardando seu destino. Atrás deles, a cidade ainda dormia, alheia ao juízo que se aproximava rapidamente. Ló sentia o peso da urgência, mas algo no olhar de sua esposa refletia hesitação. Mesmo enquanto corriam, o coração da mulher de Ló parecia estar preso ao que havia deixado para trás. A casa confortável, os bens materiais, as memórias de uma vida construída em Sodoma, tudo isso a chamava de volta. As instruções dos anjos eram claras: não olhar para trás, mas o conflito interno parecia insuportável para ela. De repente, o céu se encheu de ruídos ensurdecedores. Relâmpagos cortaram as nuvens negras e o chão começou a tremer. Uma chuva de fogo e enxofre caiu dos céus, consumindo tudo no caminho. Prédios grandiosos desabaram em segundos e as ruas se transformaram em rios de lava ardente. Os gritos dos habitantes de Sodoma se misturaram ao rugido das chamas, ecoando por todo o vale. Ló apertava o passo, segurando firmemente as mãos de suas filhas, enquanto o cheiro de enxofre queimava seus pulmões. Mas, incapaz de resistir ao desejo de olhar para trás, sua esposa ignorou o aviso dos anjos. Quando virou o rosto para a cidade em chamas, foi instantaneamente transformada em uma estátua de sal, uma figura imóvel e silenciosa testemunhando a desobediência. Ló parou por um momento, percebendo a ausência de sua esposa. O desejo de voltar para buscá-la lutava contra o medo do julgamento de Deus. Finalmente, ele percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Com o coração partido, segurou as mãos das filhas com mais força e continuou a subir em direção às montanhas, afastando-se da destruição. Atrás deles, o Vale do Jordão desaparecia sob uma nuvem densa de fumaça e cinzas. As cidades, que antes eram símbolo de prosperidade, agora não passavam de ruínas incandescentes. Abraão, observando de longe, via a fumaça subir como de uma grande fornalha. O silêncio tomou conta da paisagem, marcando o fim de uma era de corrupção. Nas montanhas, Ló e suas filhas encontraram abrigo em uma caverna. Ali,
a realidade do que haviam perdido finalmente os alcançou. O que antes parecia tão sólido, riqueza, segurança e até mesmo a família, agora não passava de pó. O juízo de Deus havia sido completo e implacável, e eles eram os únicos sobreviventes para contar a história. Nas montanhas, enquanto o silêncio reinava, Ló e suas filhas tentavam se recuperar da tragédia que haviam presenciado. A caverna onde se abrigaram tornava-se seu único refúgio. O mundo que conheciam havia desaparecido, e o peso da perda era quase insuportável. A ausência da esposa de Ló era um lembrete constante de que a obediência às ordens divinas era uma questão de vida ou morte. Enquanto as filhas de Ló contemplavam o futuro, um sentimento de desespero as dominava. Com as cidades destruídas e seus familiares perdidos, acreditavam que a continuidade de sua linhagem estava ameaçada. Em um ato desesperado, decidiram embriagar o pai e conceber filhos por meio dele, perpetuando sua descendência de uma maneira que refletia a influência moralmente distorcida de Sodoma. A história de Ló termina em isolamento, e sua descendência, marcada por esse ato de desespero, tornou-se origem de dois povos, os Moabitas e os Amonitas. A destruição de Sodoma e Gomorra, no entanto, deixou um legado muito maior. A fumaça que subia do vale lembrava a todos os que viviam na região sobre o poder de Deus e a seriedade de seus juízos. Para Abraão, que observava de longe, a destruição confirmou que Deus é fiel em sua justiça, mas também em sua misericórdia. A intercessão de Abraão havia poupado Ló e suas filhas, mostrando que Deus ouve o clamor dos justos, mesmo em meio à corrupção. Reflexão para os dias de hoje. A história de Sodoma e Gomorra ecoa como um aviso para todas as gerações. Embora vivamos em tempos diferentes, o coração humano enfrenta as mesmas tentações. A indiferença à justiça, o amor ao prazer acima de tudo e o desprezo pelos princípios divinos. Como Sodoma, nossas sociedades frequentemente ignoram o clamor dos oprimidos, permitindo que a injustiça e a corrupção se enraizem. Assim como Ló foi chamado a sair de Sodoma, Deus nos chama a sair de tudo que nos prende ao pecado. Mas será que estamos prontos para abandonar o que nos conforta, como bens materiais, status ou velhos hábitos? Ou seremos como a esposa de Ló, presos ao passado, incapazes de avançar? A chuva de fogo e enxofre pode ter sido um evento único, mas a mensagem permanece. Deus é paciente, mas sua justiça é certa. Hoje, vivemos em um tempo de graça, no qual Ele nos oferece salvação por meio de Jesus Cristo. Porém, a pergunta permanece: estamos vivendo como Abraão, intercedendo por um mundo que se afasta de Deus, ou como Sodoma, ignorando sinais de advertência? Que a história de Sodoma e Gomorra nos inspire a viver com retidão, buscando a justiça, praticando a misericórdia e caminhando humildemente com Deus. O mesmo Deus que julgou aquelas cidades é o que estende suas mãos de graça hoje. A escolha está diante de nós. Seguiremos os caminhos do mundo ou ouviremos o chamado divino?